Olá, alunos e alunas do sexto ano. Na aula de hoje, vamos estudar sobre divisores de um número natural, ok? Então, vamos para a definição. O que são os divisores? São os algarismos que dividem um número em partes exatamente iguais. Ou mais ainda, dizemos que um número é divisor do outro quando a divisão é exata. Mas vamos avançar para alguns exemplos. Queremos saber quais são os divisores de 4, de 12 e de 7. Vamos lá, divisores de 4. 1, porque é possível dividir o 4 por 1, resta igual a 0. 2, porque é possível dividir o 4 por 2, resta igual a 0. 4, porque é possível dividir o 4 por 4 e resta igual a 0. Vamos lá nos divisores de 12. 1, porque é possível dividir o 12 por 1 e o resto igual a 0. 2, porque é possível dividir o 12 por 2 com o resto igual a 0. 3, 4, 6, 12. Todos esses números listados são divisores de 12 com o resto igual a 0. Vamos lá aos divisores de 7. 1, porque é possível dividir o 7 por 1 e resta igual a 0. E o 7, porque é possível dividir o 7 por 7 e resta igual a 0. Observem os números que ficaram em destaque. Mas como saber quais são os divisores de um número, né? E é isso que nós vamos aprender agora. Então, vamos começar pelo primeiro exemplo. Quais são os divisores de 20? O que a gente vai fazer? Olha só, a gente vai usar a seguinte estratégia. A gente vai pensar em dois números que quando a gente multiplica, o resultado seja igual a 20. Então, se você multiplicar 1 vezes 20, o resultado vai ser 20. Se você multiplicar 2 vezes 10, o resultado será 20. Se você multiplicar 4 vezes 5, o resultado é igual a 20. Concordam? Então, se você pensar dois outros números que multiplicados sejam igual a 20, aí você não tem mais, você só tem essas multiplicações, certo? O que você vai fazer com esses números que você multiplicou? Você vai organizá-los em ordem crescente, do menor para o maior. Vejam só como eles estão organizados. Primeiro o 1, o 2, o 4. Todos esses números que a gente utilizou para fazer a multiplicação. Observem normalmente quem é o primeiro número e quem é o último número dessa listagem. Vamos ao exemplo 2. Quais são os divisores de 30? A mesma brincadeira. Pensem em dois números que quando a gente multiplica é igual a 30. 1 vezes 30, 30. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 6, 30. Certo? Então, esses números que você utilizou para realizar a multiplicação, todos eles são divisores de 30, e a divisão será exata. Olha lá. 30 dividido por 1, 30. 30 dividido por 2, 15. 30 dividido por 3, 10. 30 dividido por 5, 6. 30 dividido por 6, 5. 30 dividido por 10, 3. 30 dividido por 15, 2. 30 dividido por 30, 1. Vejam só a relação direta da divisão que a gente realizou com a multiplicação. Perceberam que para a gente encontrar os divisores de um número, a gente utiliza a sua operação inversa, que é a multiplicação, certo? E olhem novamente o primeiro e o último divisor que a gente listou. Vamos ao terceiro exemplo. Queremos achar os divisores de 45. A mesma brincadeira. Olha lá. 1 vezes 45, 45. 3 vezes 15, 45. 5 vezes 9, 45. Alguns números têm mais ou menos divisores, dependendo do número que a gente esteja estudando.
Aí a gente vai organizar esses números que a gente utilizou para fazer a multiplicação em ordem crescente, do menor para o maior. Então, os números 1, 3, 5, 9, 15 e 45 são os divisores de 45, certo? E aí depois você pode fazer o teste, você vai comprovar que todos esses números que a gente usou para fazer a multiplicação são os divisores de 45, com uma divisão exata, ou seja, o resto é igual a zero. Vamos ao quarto exemplo. Quais são os divisores de 72? 1 vezes 72, 72. 2 vezes 36, 72. 3 vezes 24, 72. 4 vezes 18, 72. 6 vezes 12, 72. 9 vezes 8, 72. Certo? Observem aí que esse número 72 tem pouco mais de divisores, né? Então, todos esses números que a gente utilizou para realizar a multiplicação para se obter 72 são divisores de 72. Você pode fazer o teste dividindo 72 por cada um desses números que você vai observar que o resto é igual a zero, certo? Observe mais uma vez aí o primeiro e o último número utilizado que a gente listou desses divisores, tá certo? Então, vamos voltar aqui para o exemplo 1. Lá no exemplo 1, você observou o quê? Que o primeiro divisor foi 1 e o último número foi o 20, que era o número o qual nós estávamos tentando descobrir os divisores. A mesma coisa no exemplo 2. O primeiro divisor é 1 e o último divisor é o próprio número com o qual nós estamos querendo achar os divisores. Exemplo 3, a mesma coisa. O primeiro divisor é 1 e o último divisor é o 45. Quarto exemplo. Primeiro divisor é 1 e o último divisor é o próprio 72. O que a gente já pode concluir daí? Que quando nós queremos achar os divisores de um número, uma coisa já é certa. O primeiro número sempre vai ser 1, certo? E o último número sempre vai ser o próprio número o qual nós queremos achar os divisores, certo? Então, já é uma observação que a gente já pode ter certeza que a gente vai ter esses dois, pelo menos, esses dois divisores. Outra coisa, os números, alguns números têm menos divisores, outros têm mais divisores, isso vai depender do número. E essa estratégia que nós estamos utilizando agora para se obter os divisores do número, ela não é a única. Nas aulas seguintes, nós vamos ver outras formas, até mais práticas, de vocês determinarem os divisores de um número. Por hora, a gente fica com essa para a gente sentir um pouco, para a gente compreender um pouco qual é essa relação direta da multiplicação com a divisão, tá bom? Agora é com vocês. Vocês, no caderno, vão fazer o registro do cabeçalho bem bonitinho, bem organizado, e vão determinar todos os divisores dos números abaixo. São 8 exemplos que vocês, são 8, né, números com os quais vocês vão ter que achar os divisores. Vocês podem, num pedaço de papel à parte, fazer aquele cálculo. Quero achar os divisores de 3, por exemplo, primeiro. Pensem na multiplicação de dois números, que quando você multiplica é igual a 3. Não se preocupem se vocês acharem só 2 divisores, só 3 divisores, isso vai acontecer, tá certo? Que a partir desse exercício, nós vamos avançar um pouco mais. Qualquer dúvida, é só chamar. Até a próxima!